Se você está começando no day trade, é quase certo que todo mundo já te falou que você precisa ser persistente, que não pode desistir no primeiro obstáculo, que os vencedores são aqueles que insistem. E isso é verdade. Mas tem uma outra verdade, muito mais perigosa e que ninguém te conta. Existe uma linha muito tênue, quase invisível, que separa a persistência da pura e simples teimosia. E se você não souber onde essa linha está, o mercado financeiro vai te usar para limpar o chão. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece nos bastidores da sua mente, o que você vai sentir, o que vai passar na sua cabeça, e como evitar o erro que a maioria comete, o de confundir a força de um guerreiro com a burrice de um kamikaze. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre insistir no plano e ser teimoso numa operação. Uma é a chave para a consistência, a outra é a receita para a quebra. A confusão começa porque no mundo real, a gente aprende que ser teimoso é quase uma virtude. É o cara que insiste num negócio que ninguém acredita e faz dar certo. É o cara que não desiste de uma meta, mesmo com tudo dando errado. A gente romantiza a teimosia. Mas no day trade, a teimosia não é uma virtude. É um pecado capital. Insistir no nosso jogo é sobre o processo. É insistir em estudar todo dia, mesmo depois de uma semana de loss. É insistir em seguir o seu gerenciamento de risco à risca, mesmo quando a ganância grita para você aumentar a mão. É insistir em preencher seu diário de trades, mesmo achando um saco. É insistir em ser um profissional, dia após dia. Isso é persistência. É isso que constrói um trader de verdade na bolsa de valores. Agora, a teimosia. A teimosia é sobre o resultado de um único trade. É você entrar numa operação no mini índice, o mercado te mostrar claramente que você está errado, o preço ir contra a sua posição, e você se recusar a aceitar. É ficar naquela operação perdedora, movendo o stop, fazendo preço médio, rezando para o mercado voltar, simplesmente porque o seu ego não aceita a derrota. Isso não é insistir. É ser um idiota teimoso. E o mercado adora o dinheiro dos teimosos. Essa necessidade de estar certo, de não querer largar o osso de uma operação ruim, ela não nasce no gráfico. Ela nasce na sua vida, na sua falta de preparo. Ou você descobre como ganhar dinheiro na internet, de verdade, ou vai seguir quebrado reclamando da vida e trazendo esse desespero para o seu psicológico no trade. E vai continuar vendo os outros saírem do buraco enquanto você afunda mais. Eu tô falando disso porque foi isso que começou a me tirar do fundo do poço. São as habilidades reais, que você aprende e aplica. É o acesso à comunidade com mais de 3.000 cursos completos. E não é cursinho de day trade, esquece essa porra. É sobre marketing digital, finanças, negócios, tráfego pago, vendas online, design, edição de vídeo, desenvolvimento pessoal, tudo o que você precisa para construir uma fonte de renda de verdade. E o melhor, você pode fazer isso usando apenas o seu celular. E eu só quero que você tenha essa chance também. O link está na descrição, se fazer sentido para você, dá uma olhada depois. E se esse papo reto está fazendo sentido para você, se em algum ponto te ajudou a enxergar as coisas de outro jeito, se inscreve no canal. Tem vídeo novo de segunda a sexta, às 6 da tarde. Você não está sozinho nessa luta. Agora, vamos aprofundar. Como essa teimosia se manifesta na prática para o iniciante no day trade? Começa com uma análise. O trader olha o gráfico, traça suas linhas e define. O mini dólar vai subir. Ele entra comprado, mas o mercado começa a cair. Um trader persistente que insiste no seu método tem um plano para isso. O plano dele diz: se o preço cair até o ponto X, meu stop loss, minha análise foi invalidada, eu aceito a perda e saio. Simples. Disciplinado. O trader teimoso não. Quando o preço começa a cair, ele não pensa: minha análise falhou. Ele pensa: o mercado está errado. Olha a arrogância. Ele começa a procurar desculpas. É só uma violinada. É um player grande manipulando para pegar meu stop. Ele começa a brigar com o preço, e a cada candle vermelho que se forma, em vez de estopar, a teimosia dele aumenta. Ele se apega àquela operação como se fosse a única do dia, a única da vida dele. E esse apego, essa incapacidade de aceitar o erro e seguir em frente,
É o que transforma um pequeno prejuízo controlado em uma catástrofe. O que acontece na mente de um trader teimoso é um processo de auto-engano que vai se intensificando. Ele está ali, numa operação perdedora no mini-índice, com o prejuízo aumentando. O plano dele, o estudo dele, tudo está gritando: sai fora, zera essa merda. Mas a teimosia não deixa. Então, o cérebro dele começa a trabalhar contra ele mesmo. Ele começa a caçar um viés de confirmação. É um negócio de maluco. Ele ignora os 10 sinais claros de que a análise dele falhou. Um rompimento de fundo, um volume de venda absurdo, um candle de força contra a posição dele, e se apega a um único sinal fraco, insignificante, que diz que ele pode estar certo. Ele abre o gráfico de 60 minutos para tentar se convencer de que a tendência macro está a favor dele, mesmo que o gráfico de 5 minutos esteja despencando na cara dele. Ele começa a procurar notícias no Google no meio da operação, caçando qualquer coisa que justifique a teimosia dele. Ele está literalmente tentando dobrar a realidade para que ela se encaixe no seu erro inicial. E quando a teimosia atinge o nível máximo de insanidade, ele apela para a arma de destruição em massa do psicológico de traders, o preço médio contra a tendência. Ele não só se recusa a sair do barco que está afundando, como ele joga mais dinheiro dentro dele, na esperança de que isso o faça flutuar. Ele adiciona mais 5, 10 contratos na posição perdedora, piorando drasticamente o preço de entrada dele e multiplicando o risco de forma exponencial. Ele não percebe que a cada novo contrato que ele adiciona, ele está apenas aumentando o tamanho do seu próprio túmulo financeiro. O conselho de irmão que eu te dou aqui é o seguinte: confie na sua análise original, aquela que você fez com a cabeça fria antes de entrar no trade. Aquele era você pensando com lógica. O cara que está no meio da operação, vendo o dinheiro derreter, com o coração na boca, não é um analista. É um torcedor apavorado. E você nunca, em hipótese alguma, deve dar o controle das suas decisões para esse cara. O stop loss não é a prova de que você falhou. Ele é a ferramenta que te protege da sua própria teimosia. Mude a sua perspectiva sobre o stop. Ele é a coisa mais profissional que existe no day trade. Ser estopado, quando a sua análise é invalidada, não é uma opção. É a sua obrigação. Nesse ponto, o trader teimoso já está completamente travado na operação. A posição dele é gigante. O loss na tela já é muito maior do que qualquer limite de perda diário que ele tenha sonhado em ter. O gerenciamento de risco virou uma piada, uma memória distante. Ele não consegue mais pensar em nada. Não consegue sair da frente da tela. A vida ao redor para de existir. Ele está preso, assistindo à própria execução em câmera lenta, esperando um milagre, um cisne negro, a seu favor que nunca vai chegar. Cada ponto que o mini-índice anda contra a sua posição é uma martelada no seu peito. Ele já não sente mais raiva. O que ele sente é pânico. O pânico gelado de quem sabe que fez uma merda gigantesca e que não tem mais como voltar atrás. Crie uma regra simples para você, uma regra de sobrevivência. A regra dos 3 stops. Tomou 3 stops seguidos no dia, dentro do seu gerenciamento? Fim de jogo. Acabou. Desliga o computador e vai fazer outra coisa. Não importa se o mercado parece perfeito depois. Essa regra simples te impede de entrar nessa espiral da teimosia, nesse modo de vingança que te faz tentar recuperar tudo no mesmo dia e acaba te levando à ruína. No final de um dia ruim, o trader persistente desliga o computador com R$ 300 a menos na conta, mas com o plano intacto e a cabeça erguida. Ele insistiu no método. O trader teimoso, por outro lado, desliga o computador com a conta da bolsa de valores zerada, a mente destruída e o coração cheio de arrependimento. Ele foi teimoso em um único erro. E a grande e dolorosa questão que fica no ar é: como se reconstrói a confiança depois de um dia em que você foi o seu próprio carrasco? A resposta, mano, é dolorosa porque não é um atalho. Você não reconstrói a confiança da noite para o dia. Você reconstrói com atitudes, com humildade, com um processo de reabilitação que é muito parecido com o de um viciado se livrando da droga. Porque a teimosia, a necessidade de estar certo, é um vício. A primeira coisa que o day trade iniciante precisa entender é que ele não é o resultado dele. Ele se confunde. Se tem um dia de gain, ele é um gênio. Se tem um dia de loss, ele é um lixo.
O profissional entende que ele é um executor de um plano. O resultado é só uma consequência aleatória de uma execução bem feita dentro de uma estatística. O foco dele não é estar certo, é seguir o plano. Então, o primeiro passo para a cura é aceitar a dor. É permitir-se sentir a merda da raiva, da frustração, da vergonha. Não ignore esses sentimentos. Sinta. Mas depois, você precisa olhar para o estrago e aceitar, com uma honestidade brutal. A culpa foi minha. A minha teimosia me quebrou. A aceitação é o primeiro passo para a mudança. Sem ela, o trader está condenado a cometer o mesmo erro de novo e de novo, até não sobrar mais nada. O segundo passo é o afastamento estratégico. Um detox. É preciso se afastar do gráfico por alguns dias. A mente do trader, depois de um dia de teimosia, está em modo de briga. Ele está olhando para o mercado financeiro como um inimigo pessoal. Ele precisa desarmar. O mini índice não é seu inimigo. Sua teimosia é. Ficar 2, 3 dias sem operar não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. É dar tempo para a ferida emocional começar a cicatrizar. E o terceiro passo, o mais importante, a reconstrução da disciplina no simulador. Quando o trader voltar, ele não volta para a conta real. Ele volta para o simulador com a humildade de um faixa branca. E o único objetivo dele pelas próximas semanas não é ganhar dinheiro. É treinar o ato de estopar. É isso mesmo que você ouviu. Ele vai entrar em operações, e quando o mercado for contra e atingir o stop loss definido no plano, ele vai zerar, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Ele vai treinar o ato de aceitar a perda, até que ele se torne um reflexo, um músculo. Ele precisa reaprender a perder pequeno para um dia ter o direito de ganhar grande. Ele precisa provar para si mesmo que a palavra dele, que o plano dele, vale mais do que a sua vontade de estar certo. Mude a sua meta. A meta de um iniciante no day trade em recuperação não pode ser fazer R$ 200 hoje. A meta tem que ser executar meu plano com 100% de disciplina hoje. Se ele fizer isso, mesmo que saia com um loss de R$ 100, ele venceu. Ele cumpriu a meta do dia. Agora, se ele quebrar o plano, ignorar o gerenciamento de risco e sair com um gain de R$ 500 na pura sorte, ele perdeu. Ele apenas reforçou um comportamento de merda que vai quebrá-lo no futuro. E para ter essa força, para ter o luxo de poder focar no processo e não no boleto que vai vencer, a vida real do trader precisa estar em ordem. O plano A, que é o day trade, só funciona se o plano B for sólido. Pensa na comunidade com mais de 3.000 cursos que eu deixo no link aqui embaixo, como a sua oficina de ferramentas, para construir esse plano B. É onde você aprende a habilidade de marketing digital, de vendas online, que vai te dar a segurança para não ser teimoso na frente do gráfico. É o investimento na sua paz de espírito, o que te permite tratar o day trade como um negócio de alto risco, e não como uma aposta de vida ou morte. E se você quer continuar nessa jornada, aprendendo a ser um trader persistente e não um amador teimoso, cola com a gente aqui no canal. Se inscreve aí, ativa o sino. A gente se encontra de segunda a sexta, às 18 horas, para mais um papo reto que te prepara para a guerra de verdade. Se o vídeo te ajudou a entender essa diferença, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Qual foi a maior teimosia que você já cometeu no day trade? Lembre-se, insistir é seguir o seu plano, mesmo nos dias ruins. Ser teimoso é seguir o seu ego, mesmo quando o mercado te mostra que você está errado. A primeira te constrói, a segunda te quebra. Escolha o seu caminho. Se cuida, irmão.